nossa saudação a cada um dos nossos irmãos que nos acompanham. É com alegria que a Sociedade Espírita Jesus e que a doutrina espírita nos oportunizam esse momento de nos conectarmos com nossos irmãos de caminhada, levando uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, relativo ao Evangelho, mas o assunto de hoje, basicamente, é o Livro dos Espíritos, uma das obras básicas da nossa doutrina espírita, nos dando a oportunidade de refletirmos sobre um tema, um assunto que faz parte daquilo que diz respeito às nossas necessidades como aprendizado. Antes mesmo de darmos início, então, à nossa reflexão, gostaríamos de convidar a cada um dos nossos irmãos que nos acompanham a, com os nossos pensamentos elevados a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, nos conectarmos com a espiritualidade superior, pedindo o amparo, a assistência para que possamos realizar essa nossa reflexão, estando todos nós receptivos, dispostos a assimilarmos aquilo que nos é colocado, que o nosso Mestre Jesus, que a doutrina espírita nos traz, como recurso, como dissemos, fundamental para que possamos obter êxito na caminhada na qual nos encontramos. E certos, então, da assistência no plano maior, nós vamos por aberta a nossa atividade de reflexão de hoje. Que assim seja. Então tá, meus irmãos, o nosso tema, então, é relativo à lei do trabalho, a referência para o nosso assunto, para a nossa reflexão, são as questões de número 674 a 685 do capítulo 3º de O Livro dos Espíritos. Como dissemos, uma das obras básicas, a obra que deu início a obra codificada por Allan Kardec, que foi fundamental para que se estabelecesse a doutrina espírita, trazendo os ensinamentos da espiritualidade superior para a humanidade, como dissemos, como um recurso, todos nós possamos crescer, evoluir, nos transformar sob orientação dos espíritos de luz, sob a orientação daquilo que o nosso mestre nos trouxe, que é o caminho seguro, porque como ele nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, Então, que a gente possa seguir esse caminho que o mestre nos oportunizou de nos aproximarmos do nosso Pai a partir da nossa transformação moral, do nosso crescimento como espíritos imortais. Então, a gente gostaria de dizer que vamos conversar sobre a necessidade do trabalho, dentro da questão da lei do trabalho, vamos conversar então sobre a necessidade do trabalho, limite do trabalho e repouso, Então, todos os aspectos relacionados à lei do trabalho, e falando da necessidade, o porquê de termos que trabalhar, o limite do trabalho e o repouso inerente, então, à folga, ao descanso, à necessidade do refazimento. Quanto à necessidade do trabalho, na questão número 674, foi questionado a espiritualidade se a necessidade do trabalho é lei da natureza. E os benfeitores responderam que o trabalho é lei da natureza, pois isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Na realidade, foi questionado se a necessidade do trabalho é da lei da natureza, é uma das leis da natureza, a espiritualidade respondeu sim, e que a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Porque, na realidade, essa questão de aumentar as necessidades e os gozos, necessitando uma carga maior de trabalho, está diretamente relacionada à ampliação
nos dias atuais, né, naturalmente, em relação a tempos passados, a tempos pretéritos, né, em que as necessidades eram como é que vamos dizer assim, ó, de uma certa natureza, né, com limitações, e com o desenvolvimento tecnológico, né, essas necessidades se ampliaram. Naturalmente que a gente fala em necessidade, mas muitas vezes, né, essas necessidades somos nós mesmos que criamos. É, é, Basicamente, a gente sabe que o necessário para sermos felizes, necessitamos da posse do necessário para sobrevivermos e estarmos com a consciência tranquila. Mas que a gente cria novas necessidades, e a partir dessas novas necessidades, desse aumento das necessidades, com certeza torna-se necessário que venhamos a trabalhar mais para que possamos obter isso que excede aquilo que seria o necessário, mas que para nós passa a ser necessidade. Temos o livre-arbítrio, o direito, né? A lei de progresso nos permite, mas traz consequências, que é uma necessidade maior de trabalho para suprirmos essas novas necessidades que os tempos mais atuais nos trazem em função do desenvolvimento tecnológico, né? Em função de tudo aquilo que nos é apresentado como novidades e, naturalmente, querendo, como dissemos, fazendo uso da lei do progresso e querendo novos recursos, novos gozos, né? Então, precisamos realmente aumentar a nossa carga de trabalho para darmos conta dessas necessidades que acabamos criando, né? Que temos interesse em desfrutá-las. Na questão 675, a espiritualidade é questionada. Por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais? E a espiritualidade responde que não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho, responde a espiritualidade. Então, não é só as ocupações materiais que devemos compreender, segundo aquilo que a espiritualidade nos diz, né? Que o espírito também trabalha, assim como o corpo, estando o ser humano em um corpo físico. Porque muitas vezes alguns segmentos religiosos colocam que a morte, ou seja, a desencarnação, deixar o corpo físico, retornando à pátria espiritual, é o momento do início de um repouso absoluto, né? É um descanso. Não, na realidade, o trabalho ele é necessário sempre. O espírito, mesmo fora do corpo físico, necessita de trabalho, necessita da atividade do trabalho. Então, e que toda ocupação útil é um trabalho. Então, veja que muda o paradigma em termos do trabalho, que normalmente a gente se resume como trabalho à atividade física em si, aquela atividade que nos gera a remuneração necessária para nos mantermos, mas que não é só isso, trabalho de acordo com o entendimento, com a compreensão, com aquilo que a espiritualidade vem nos dizer, que toda ocupação é trabalho e que mesmo o espírito, mesmo sem o corpo físico, fora do corpo material, o corpo físico, exerce a atividade do trabalho, mesmo assim. E no decorrer, então, da reflexão, a gente vai conversando, aprofundando essas questões. Na questão 676, por que o trabalho se impõe ao homem? É questionada a espiritualidade. E os benfeitores respondem: por ser uma consequência de sua natureza corpórea. Então, pela natureza corpórea do homem, o trabalho se impõe ao homem. Ele segue a nos dizer que é uma expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da inteligência. O trabalho dá essa condição de aperfeiçoamento da inteligência. E ele segue a nos dizer que, sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Então, ele permaneceria no estado infantil relativamente à inteligência da qual ele é possuidor, né? Por isso, seguem eles, é que seu alimento, sua segurança, seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação, ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência.
mas é sempre um trabalho. Então, vejamos que mesmo aquilo que é exercido pela inteligência, que não seja uma atividade física, digamos assim, né, é trabalho. Estudar, por exemplo, adquirir o conhecimento, evoluir intelectualmente é trabalho, né? Então, normalmente a gente se fixa na atividade física em si, mas a espiritualidade vem ampliar essa questão a partir do momento, como dissemos, que nos coloca como trabalho toda atividade útil, né? Então, é importante que a gente tenha esse entendimento. Na questão 677, é questionada, a espiritualidade é questionada, porque a própria natureza provê todas as necessidades dos animais. E a resposta dos benfeitores é: tudo na natureza trabalha, como tu trabalham os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que do trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Então, na realidade, em relação ao questionamento feito de por que a natureza, né, provê todas as necessidades dos animais, a espiritualidade responde porque os animais, no caso, precisam apenas da necessidade de sobreviver. Eles buscam aquilo que necessita para sobreviver. Então, é, de acordo com aquilo que os animais precisam, ao passo que o ser humano já não, já tem um duplo fim, a conservação do corpo, né? Porque, queira ou não queira, se não exercermos trabalho em toda a sua abrangência, em todo o campo que abrange, como vimos, a questão do trabalho, né? Então, ela visa um duplo fim, que é a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Então, é a partir desta questão, no ser humano, com essa dupla finalidade, é que ele vai buscar e alcançar essas condições necessárias, desenvolver seu corpo, sua matéria, né? Ao mesmo tempo que desenvolve a sua faculdade de pensar. Martins Peralva, na obra Estudando o Evangelho, capítulo 3, Renovação, ele nos diz assim: o trabalho, em tese, para o ser em processo de evolução, configura-se sobre 3 aspectos principais: o aspecto material, o aspecto espiritual e o aspecto moral. Então, em tese, para o ser em processo de evolução, de desenvolvimento, de crescimento, ele se caracteriza em 3 aspectos: material, espiritual e moral. Através do trabalho, o material, no caso, né, trabalho material propriamente dito, dignifica-se o homem no cumprimento dos deveres para consigo mesmo, para com a família de Deus, para com a família que Deus lhe confiou e para com a sociedade de que participa. Então, na forma material, o ser humano, a pessoa em si, trabalha nessas questões, no aspecto material, né? Dignifica-se no cumprimento de seus deveres consigo mesmo, né, e com a família, que Deus lhe confiou e para com a sociedade em que participa. Então, esse é o aspecto material. O trabalho espiritual, ele exerce a fraternidade com o próximo e aperfeiçoa-se no conhecimento transcendente da alma imortal. Então, em termos da sua evolução, do seu trabalho, daquilo que ele exerce em termos espirituais, né, ele trata da questão da fraternidade com o próximo. Tá? Quando temos essa disposição, estamos agindo nesse sentido, sendo fraternos, desenvolvendo virtudes para que venhamos a conviver bem com o nosso próximo,
estamos trabalhando o aspecto espiritual e aperfeiçoa-se no conhecimento transcendente da alma imortal. A partir do momento que conhecemos tudo aquilo que diz respeito aos caracteres do ser imortal, qual é o patrimônio do espírito imortal, que são as virtudes, desenvolver valores, porque muitas vezes nos atemos às questões materiais, ao patrimônio material, buscando a nossa felicidade nisso, e temos a decepção de que não é exatamente isso que é o fator determinante para a nossa felicidade. Então, o aspecto espiritual do trabalho traz essa necessidade de nos conhecermos como espíritos imortais e o que é necessário, o que é importante para que venhamos a evoluir espiritualmente. Já no campo da atividade moral, então o ser humano lutará simultaneamente por adquirir qualidades elevadas, ou, se for o caso, por sublimar aquelas que já se sente aquinhoado, né? Então, no aspecto do campo da atividade moral, então do trabalho, né, no aspecto da moralidade, então lutará simultaneamente para adquirir qualidades elevadas, né, valores, enfim, virtudes, né, ou, se for o caso, sublimar, né, desenvolver, aumentar, então, aquelas que já se sente aquinhoado, aquelas que ele já possui. Então, ele já tem um determinado nível, e todos nós temos um grau maior ou menor valores desenvolvidos e valores a serem desenvolvidos, a serem aumentados, né? Então, o aspecto moral está diretamente relacionado a essa questão. Na questão 678, a espiritualidade é questionada. Nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos às mesmas necessidades de trabalho. Então, nos mundos mais aperfeiçoados é o questionamento, porque a gente sabe que a Terra não é dos mundos mais aperfeiçoados, é dos mundos mais, como é que vamos dizer, mais atrasados, muito identificados com a maldade, muito identificados com a matéria, né? E o questionamento é se nos mundos mais aperfeiçoados os homens se acham submetidos, então, à mesma necessidade de trabalhar. E a espiritualidade responde: a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Então, a natureza do trabalho depende da natureza das necessidades. Como a gente viu, o trabalho ele resulta de nos prover os meios daquilo que necessitamos. Então, se a natureza do mundo é mais avançada e não é tanto material, na realidade não é essa a necessidade do trabalho que ele vai exercer. E os benfeitores seguem, então, eles nos dizem, então, na resposta ao questionamento, a natureza do trabalho está em relação à natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Não criais daí, porém, que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Então, o que nos deixa claro a resposta dos benfeitores em relação a essa questão? Então, na realidade, a natureza, de acordo com as nossas necessidades, com as necessidades de quem habita os mundos mais evoluídos, os mundos mais aperfeiçoados, é a natureza do trabalho. Mas é importante que a gente não creia, como dissemos anteriormente, e daí o homem se conserve inativo e inútil. Porque muitas vezes se imagina que, como dissemos anteriormente, que morrer, que desencarnar, que retornar à pátria espiritual significa descansar, repousar, sentar à direita de Deus Pai. Imagina a multidão que estaria sentada à direita de Deus Pai num processo de ociosidade que, meu Deus do céu, basta a gente imaginar, quando estamos habituados ao nosso trabalho, né? Tiramos férias de 30 dias e no final, nos últimos dias ali, já estamos, né, já estamos nos sentindo ociosos, já estamos nos sentindo com necessidade de voltar à nossa atividade. Então, veja que, agora imaginemos um período
extremamente longo sem fazer nada. Com certeza. Seria extremamente estressante, né? E um suplício, como dizem os benfeitores, em vez de um benefício. Seguindo, então, na questão 679, a espiritualidade é questionada da seguinte forma: achar-se achar-se-á isento da lei de trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Então, os benfeitores questionam se aquele que tem bens suficientes para a sua existência poderiam se achar isento, né, da lei do trabalho. Ao que a espiritualidade responde: do trabalho material, talvez, não, porém, da obrigação de tornar-se útil, conforme os meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Então, vejamos, dentro da concepção que vimos lá no início da nossa reflexão, de que o trabalho é toda atividade útil, né? Não necessariamente, por exemplo, que o espírito precisará pôr a mão na massa, digamos assim, no trabalho material, o trabalho pesado. Mas vamos fazer uma análise aqui, em relação à resposta dada pelos benfeitores espirituais. Alguém que possua muitos recursos, né? Naturalmente, recurso numa, como acontece em muitos casos, né? Naturalmente que a pessoa não vai precisar fazer o trabalho pesado, em função dela já ter os recursos. Mas veja que ela vai ter que administrar esses recursos, e isso é trabalho. É coordenar junto com quem vai, por exemplo, tem uma rede de lojas, de supermercados, enfim, ele vai ter que planejar com quem executa a tarefa de administrar, né? Se não é ele diretamente que administra, mas planejar atividades, objetivos, enfim, tudo isso é trabalho dentro daquela amplitude que a espiritualidade nos coloca de que toda atividade útil é trabalho. Né? Então, a ociosidade é realmente não fazer nada. Imaginemos nós, alguém com muitos recursos, simplesmente entrega para os administradores, que ele põe para fazer essa administração, né? E esquece tudo. A tendência não dá boa coisa. Então, tem que participar, tem que exercer um controle sobre o que está sendo feito, e isso é trabalho, ainda que não seja aquele trabalho, né, material, aquele trabalho braçal, digamos assim, aquele trabalho pesado, mas precisa de trabalhadores em todos os níveis, e tudo é trabalho. Isso é importante a gente ter em mente. 680, melhor dizendo, é questionada a espiritualidade. Não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? Ou seja, está sendo questionado se não há pessoas, seres humanos, totalmente impossibilitados de trabalhar, em qualquer setor que seja, né? Em consequência, sejam, portanto, totalmente inúteis. Aí a espiritualidade responde que Deus é justo e não condena senão aquele cuja existência é voluntariamente inútil e viva na dependência do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Então, na realidade, se a gente for analisar, todo ser humano, independente das dificuldades que porventura venha a apresentar, tem alguma forma de ser útil, de exercer uma atividade, como vimos, toda atividade útil, né? Uma vez impossibilitado fisicamente, digamos, de fazer trabalhos pesados, mas talvez trabalhos leves, ou mesmo pela inteligência, né? Estudar, se aperfeiçoar, ministrar cursos, enfim, né? O professor, de uma forma geral, poderíamos dizer que o professor não trabalha? Meu Deus, né? A missão de um professor não é trabalho pesado em termos de força, digamos assim. É pesado pela responsabilidade, pelas dificuldades, mas no aspecto material, né, força, então, na realidade, todos temos a oportunidade de exercer. Mas se, por exemplo, a pessoa incapacitada mentalmente, com enfermidade mental, né, aí é outra circunstância, onde a espiritualidade respondeu. Deus é justo e não condena senão aquele cuja existência é voluntariamente, ou seja, ele tem condições, mas não exerce a atividade
para sobreviver às custas de outro, né? Aí sim, estamos contrariando a lei de Deus, criando débitos, porque a gente sabe que toda transgressão à lei de Deus gera consequências, naturalmente, consequências desagradáveis a partir do momento que é uma transgressão da lei, né? São as consequências da semeadura que se tenha feito. Então, com certeza, Deus sabe exatamente que se a pessoa está impossibilitada, naturalmente, ela não está cometendo uma transgressão às leis de Deus. Na questão 681, o questionamento é: a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? E a espiritualidade responde: certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos, foi por isso que Deus fez o amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual, responderam os benfeitores. Então, na realidade, no início da caminhada, né, os pais realmente têm a missão, têm a obrigação de proverem os meios a seus filhos a partir do momento que eles estão impossibilitados, né, de exercerem atividades remuneratórias, atividades que possam prover os meios. Então, foi, como nos dizem os benfeitores, foi por isso, né, que Deus fez do amor filial, né, e do amor paterno um sentimento natural, né? Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros da família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente. O que, aliás, como diz os benfeitores, né, com muita frequência, nos dias atuais, esquece a nossa sociedade atual. A vossa, disse eles, mas a gente se referindo a nós em si, a nossa sociedade atual. Então, na realidade, é muito importante a gente ter esse entendimento de que, a partir do momento que os pais estejam impossibilitados de prover seus meios, né, e os filhos que assim o possam, tenham essa missão, tenham essa compreensão e possam retribuir aquilo que foi recebido por ocasião, enquanto não tínhamos as condições necessárias de provermos os meios. Então, essa reciprocidade entre membros da família tem essa missão de auxílio mútuo, né? Em relação ao limite do trabalho, nós vamos encontrar as seguintes colocações. Na questão 682, é questionado aos benfeitores: sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? E os benfeitores respondem: sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então, questionado se o repouso não é uma lei da natureza, a espiritualidade responde que sim, sem nenhuma sombra de dúvida. O repouso serve para a reparação das forças, né, do corpo, e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Porque a gente sabe que há necessidade do trabalho material, assim como o desenvolver a nossa inteligência, né? Para nos reforçarmos, para evoluirmos. Então, durante esse repouso, temos a oportunidade de trabalhar, não apenas na área da materialidade, de prover os meios para a nossa sobrevivência física, sobrevivência material, mas que possamos atender às necessidades do espírito, né? Utilizando esse período de repouso do corpo físico para que possamos buscar os meios, as condições necessárias, através do estudo, através das reflexões, enfim, do aprendizado que temos a obrigação de realizar, que é na área da evolução espiritual. Evolução intelectual e espiritual e moral também, né? Na questão 683, é questionada a espiritualidade. Qual o limite do trabalho? E a resposta dos benfeitores é o das forças. Em suma, a esse respeito, Deus
deixa inteiramente livre o homem. Então, na realidade, em relação a qual é o limite do trabalho, com certeza a espiritualidade responde que é o limite das forças da pessoa, do ser humano, né? Que, em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. É natural que as sociedades hoje já estão mais avançadas em termos das leis do trabalho, onde já não existe já avançou bastante em termos da carga de trabalho, tendo um limite, e aquilo que exceder ao limite tem que ser remunerado de forma adequada. Então, todos esses aspectos têm acontecido avanços na lei humana, né? E, naturalmente, de acordo com as necessidades que o espírito cria, além daquilo que é necessário, por exemplo, e é lícito, é válido, porque existe a lei de progresso, e podemos querer progredir, trocar de carro, enfim, dentro daquilo que nos é livre, como nos foi colocado, temos o livre-arbítrio, somos livres para criar necessidades, mas temos que ter os meios, temos que prover os meios para que essas necessidades novas, essas necessidades ampliadas possam ser realizadas, né? Então, vai depender, então, do nosso livre-arbítrio. Na questão 684, é questionada a espiritualidade é questionada a respeito, onde é questionado que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade e a seus inferiores ou aos seus subordinados, né, excessivo trabalho. Então, o que pensar, então? E os benfeitores dizem, isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Então, na realidade, a espiritualidade responde à questão do que pensar de quem abusa, né, da autoridade que detém ao impor um excesso de carga de trabalho aos seus subordinados, né? Que isso é uma das piores ações, que é uma transgressão à lei de Deus. E como já dissemos anteriormente, toda transgressão da lei de Deus, toda violação da lei de Deus, que o trabalho, por exemplo, na situação que está sendo vista, ele tem que ter um limite, e existe já leis que regem essa questão, mas a gente sabe que sempre há os excessos, né? Não de forma generalizada, mas em alguns casos isolados, mas que é um comprometimento que aquele que comete tal ação realiza, faz, e que, por conseguinte, isso resulta em consequências, e consequências caracterizadas pela dor, pelo sofrimento, muitas vezes, em alguma outra oportunidade, estaremos nós tendo que espiar aquilo que fizemos com o nosso semelhante, estando nós sendo submetidos a situações inerentes ou próximas àquelas que cometemos quando tínhamos o direito de decidir em relação a esse aspecto. Então, é muito importante que a espiritualidade sempre nos coloca que nós não somos felizes porque nem sempre respeitamos a lei de Deus. E quanto mais as nossas ações forem em conformidade com a lei do nosso Pai, menos dor, menos dificuldade, menos consequências ruins ou desagradáveis estaremos nos predispondo a ter que enfrentar. Na questão 685, né, é questionada a espiritualidade. Tem o homem o direito de repousar na velhice? E a resposta dos benfeitores, sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Então, naturalmente, tem o direito de repousar e nada é obrigado de acordo com suas leis. Mas de acordo com suas forças, né? Mas é sempre importante a gente lembrar que as leis, hoje em dia, as leis humanas relativas às atividades do trabalho, são muito bem, avançaram bastante e trazem aspectos inerentes a essas questões, né? E uma outra questão, na 685A, um segundo questionamento dentro da mesma, então é feito o seguinte questionamento. Então, que há de fazer
o velho que precisa trabalhar para viver e não pode. Então, o que fazer, então, para aquela pessoa idosa que precisa trabalhar, né, para viver, precisa de seus sustento e não consegue, em função da idade? E a resposta dos benfeitores é: o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer às vezes desta. É a lei de caridade. Então, na realidade, os familiares que estão em condições devem suprir aqueles que já estão velhos, membros de sua família, os pais, avós, enfim, membros de sua família que já estão envelhecidos, né, com idade avançada, e que não exercem, não têm mais condições de exercer a atividade para prover os meios. Então, são esses os mais fortes, né, os jovens, e que devem fazer. Não tendo essa família, a sociedade deve fazer, às vezes, dessa, que é a lei de caridade que nos é colocada. Então, naturalmente, sempre depende, está ao nosso dispor realizar tais situações, mas que, inclusive, as leis, a previdência social, no caso do nosso país, ela arrecada enquanto temos condições de trabalho para depois nos proporcionar as condições necessárias para uma sobrevivência no período de idade mais avançada, em que já não se pode mais realizar atividade remunerada, né? Mas que, mesmo assim, sendo insuficiente, muitas vezes, porque a velhice a gente sabe que não vem sozinho, necessidade de manutenção, alimentação, medicamentos, muitas vezes de custo alto, né? Então, cabe aos familiares que têm condições de auxiliar. Caso contrário, a própria sociedade, através dos órgãos encarregados de tal assistência. Então, meus irmãos, que possamos refletir e convidamos também os nossos irmãos a irem lá na questão do livro dos Espíritos, né, na lei do trabalho, as questões de 674 a 685, aonde com detalhes, com tempo, daí cada um poderá fazer as reflexões necessárias, ver com profundidade aquilo que aborda o tema. E agradecemos a presença de todos, o acompanhamento de todos, que a reflexão possa nos ser útil, possa nos trazer aquilo que precisamos para que estejamos, que as nossas ações possam estar em conformidade com as leis de Deus, evitando, então, comprometimento, dores futuras, a partir do momento que venhamos a fazer escolhas equivocadas. Nosso muito obrigado a todos e que a paz do nosso Mestre Jesus possa permanecer com cada um de nós.